Rapaziada, São Paulo aí, ó, com 90% do time titular, não conseguiu se impor da maneira com que deveria contra o Náutico em pleno Morumbi, tá? São Paulo tá brincando com a sorte. O São Paulo está dando sopa para o azar, porque pelo time que o São Paulo tem, apesar dos desfalques, e pela qualidade baixíssima do time do Náutico, e o São Paulo não conseguiu encaminhar a classificação nesse jogo de hoje, São Paulo, se moscar, será eliminado da Copa do Brasil na terceira fase, tá? Claro que não torcemos por isso, mas, ao meu ver, o resultado ficou muito aquém daquilo que era esperado. Faltou ao São Paulo se impor contra um fraquíssimo time de Série C, cujo trabalho do Hélio dos Anjos está começando. Bora fazer aqui o nosso pós-jogo de São Paulo 2, de virada, Náutico 1, e também trazer para vocês aí outras notícias do São Paulo, né? Temos aí informação sobre Gabriel Sara, que pode render uma grana ao São Paulo. Temos também a situação do Cédric Soares, Lucas Ferreira, gramado sintético e muito mais. Então, não saia do vídeo. Eu vou pedir apenas que você dê aquela fortalecida aí para a gente. Se inscreva no canal. É muito importante você estar inscrito no canal Futebol SPFC para não perder os conteúdos. E, claro, deixe abaixo aí nos comentários suas opiniões sobre esse jogo do São Paulo, tá bom? E bora lá começar aqui a falar de São Paulo, bora começar aqui a falar pela escalação. Eu gosto sempre de avaliar os jogos do São Paulo, começando pela escalação inicial do São Paulo. E a escalação que o Zubeldia mandou a campo foi essa, tá? Uma escalação bem perto daquilo que é o time titular. Sabemos que o titular hoje da lateral esquerda é o Enzo Dias. O Ferrarese foi poupado. O Ferreirinha também foi poupado por uma questão de sobrecarga muscular na coxa esquerda. O Lucas Moura e o Arboleda estão aptos a jogo, mas mesmo assim a comissão técnica optou por não utilizá-los para que eles tenham mais um período de treino, de preparação física para o jogo da sexta-feira, quando o São Paulo vai receber o Fortaleza aí no Morumbi. Então, a escalação do São Paulo aí a campo: Rafael, Cédric, Luciano, André Silva, Wendel, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Alisson, Alan Franco, Matheus Alves e Lucas Ferreira. Esta foi aí a escalação inicial do São Paulo, sem ser nem relacionado o Ferreirinha, sobrecarga muscular na coxa esquerda, e também o Igor Vinícius com a lombalgia. Uma lombalgia, tá? O primeiro tempo do São Paulo, eu vejo assim que o jogo ele teve tempos distintos, tá? Tempos distintos, onde no primeiro tempo o Náutico ainda ofereceu algum risco ao São Paulo, tanto é que saiu na frente no placar. Já no segundo tempo, nós vimos um São Paulo em cima o tempo todo. O Náutico perdeu o fôlego, o Náutico perdeu a capacidade de incomodar o São Paulo, mas a responsabilidade, o compromisso nesse jogo, todo o peso era para o São Paulo, gente. Então, o São Paulo tinha que sair do Morumbi hoje classificado. O time do Náutico é muito ruim. É um time fraquíssimo. É bizarro, tá? Eu vou aqui fazer algumas pontuações desse jogo do São Paulo para vocês e quero que você opine aí. Já pode ir deixando suas opiniões aí nos comentários em relação ao que eu vou falar aqui, se você concorda, se você discorda, tá bom? Mas, cara, não dá. É muito pouco. É muito pouco que o São Paulo apresentou hoje. Muito pouco. Vou até mudar aqui a nossa foto aqui, a nossa capa. Vamos pôr aqui a capa do
placar final do jogo, deixar aqui com vocês na tela. Inclusive, o Luciano, né, quebrou um jejum longo aí de 2 meses sem marcar gol e marcou os 2 gols desta vitória do São Paulo. Vitória importante, tá? Não aqui estamos menosprezando a vitória, mas, cara, era para o São Paulo ter encaminhado a classificação hoje. Jogo em casa. Era obrigação do São Paulo encaminhar a classificação. Anotem aí. O São Paulo vai passar sufoco no dia 20 de maio, lá nos Aflitos. Vai passar sufoco. É lugar difícil de jogar, tá? Aos 2 minutos, o Cédric Soares fez um cruzamento, o Luciano não alcançou a bola. A bola passou ali raspando a cabeça do Luciano. Aos 3 minutos, o chute do André Silva, Muriel defendeu. Então, o São Paulo começou em cima. Aos 8 minutos, o André Silva e Luciano, eles davam muito trabalho à defesa do Náutico, né? Eles começaram ali com muita intensidade, pressionando a saída de bola do Náutico, mas também se entendendo muito e se movimentando muito e causando muita dificuldade para o sistema defensivo do Náutico. Aí tivemos aos 15 minutos uma cabeçada do Juan Tressoldi em um cruzamento do Cédric Soares. O São Paulo dominava o jogo, dominava as ações do jogo, tinha mais posse de bola, trocava mais passes, mas faltava o de sempre, ser perigoso. É uma marca desse São Paulo do Zubeldia. Foi assim contra o Ceará no sábado, mais uma vez se repetiu o filme hoje. O São Paulo tem a maioria esmagadora da posse da bola, mas não consegue converter isso em perigo para o adversário. Não consegue fazer com que o seu volume de jogo seja um volume de jogo de finalização, de fazer o goleiro trabalhar. Não consegue. O São Paulo é um time que amassa muito o jogo, sabe? Ensova muito, amassa e acaba perdendo o ponto do bolo, sabe? É mais ou menos assim. Aos 16 minutos, castigo. O Náutico tem uma espetada ali no ataque, o jogador puxou para dentro, para a perna direita, e fez um golaço na gaveta, uma bola indefensável. O Náutico saiu na frente aos 16 minutos de jogo. Mas ainda bem, né, que o São Paulo reagiu rápido. Logo aos 20 minutos, Luciano fez o gol de empate do São Paulo. Daqui o mérito de uma belíssima jogada do Lucas Ferreira, dando início ali ao gol do Luciano. Lucas Ferreira fez uma baita jogada e o Luciano pegou a bola, fez o giro na marcação, bateu cruzado, a bola bateu na trave e morreu no fundo do gol do experiente goleiro Muriel. Aos 32, o São Paulo deu um chute por cima com o André Silva. Então, notem, o São Paulo empatou o jogo aos 20 minutos e depois só foi finalizar aos 32 minutos. Muito tempo você jogando em casa, diante de um adversário fraquíssimo, 12 minutos sem o São Paulo conseguir finalizar. É muito pouco. O São Paulo, hoje, pecou muito ali no terço final, naquela decisão final. O jogador que tinha a bola, aquela bola que se ele desse um passe com capricho, era uma assistência, esse jogador errava. Seja ele o Matheus Alves, que fez uma partida irregular, seja ele o Marcos Antônio, que é quem joga mais avançado ali depois do Alisson, o próprio Luciano, que apesar de ter hoje atuado mais enfiado dentro da área, ali jogando por trás do André Silva, porque ali o Luciano é perigoso, mas sempre errando aquele último passe, sempre para dar assistência, o passe saía atravessado, o passe saía errado, né? Então o São Paulo ficou 12 minutos sem finalizar. Aí, aos 34 minutos, o Matheus Alves saiu na cara do gol, mas não conseguiu a finalização, ele foi abafado ali. Aos 43 minutos, o Náutico assustou o São Paulo. Em uma bola ali que houve uma cobrança de escanteio, o Max Cubeiras, inclusive, cobrou o Luciano.
Parece que é algo semelhante àquela treta que houve do Luciano com o Alan Franco contra o Botafogo no Newton Santos. Luciano falhou ali na proteção da entrada da área e o jogador do Náutico, ele bateu aquela bola de peito de pé que se vai no gol, o goleiro não chega. O Rafael ficou só olhando, porque é impossível aquela bola de peito de pé o goleiro defender. Né? Então, o Náutico foi quem criou a última chance do primeiro tempo. Então, aqui no geral, o primeiro tempo, ele foi um bom primeiro tempo para se assistir. Movimentado, aberto, o São Paulo com a posse de bola, mas errando muito no último terço, no último passe, finalizando pouco, fez Muriel trabalhar pouco, falta mais intensidade, né? Faltando mais intensidade no terço final, faltando movimentações, e o Náutico atacou pouco, mas nas poucas vezes que o Náutico subiu, ele levou perigo, porque o São Paulo esteve hoje com uma clara dificuldade em marcar o Náutico mais em cima. O Náutico sempre conseguia quebrar a primeira barreira do São Paulo, e aí era uma avenida. O Náutico tinha muito campo para correr, para conduzir a bola. Então, o primeiro tempo, resumindo, foi onde o São Paulo dominou, o São Paulo errou muito no terço final, naquele último passe, e o Náutico, ali duas vezes que chegou ao gol, fez um gol e levou perigo em outro lance. Queria saber aí sua opinião, se você concorda com essa minha análise desse primeiro tempo de jogo do São Paulo. Já deixe nos comentários aí a sua opinião sobre essa análise de primeiro tempo. Primeiro tempo onde eu achei o Matheus Alves muito irregular, muito irregular. Gostei do Cédric com o Lucas Ferreira pela direita, tá? O Wendel, ele fez uma partida burocrática, o Wendel ainda está devendo, mas também não foi esse horror que as pessoas têm pintado. Logicamente que o Wendel hoje não tem jogado para ser titular, mas ele tem que se inserir num contexto São Paulo. É um jogador que está em fase de adaptação, de encaixar nesse time, coisa que o Enzo Dias, ele já está inserido, porque o Enzo Dias fez pré-temporada, né? O Enzo Dias já vinha da pré-temporada do River Plate, ele veio para complementar no São Paulo e chegou e assumiu a posição, e hoje o Enzo Dias está mais adaptado, mais à vontade no esquema de jogo do São Paulo, embora tecnicamente falando, o Wendel ele seja melhor. Tecnicamente falando, o Wendel é mais jogador, é mais apurado do que o Enzo Dias. Mas em questões de estilo de jogo, de encaixe de jogo, o Enzo Dias hoje ele está mais adaptado, tá? A dupla de volantes aí do São Paulo, baita partida, tá? E logo ali, quando o São Paulo volta do intervalo, voltou com o mesmo time, 50 segundos de jogo, Luciano já ampliou o placar em uma assistência do Marcos Antônio. Para coroar aí, né? O Marcos Antônio tem jogado demais e ele foi coroado com essa assistência para o Luciano. Aos 15, o Alves bateu, o Muriel pegou, né? Foi a primeira boa chance aí do segundo tempo após o gol. Então, muito tempo, né? São Paulo demorou, após o gol, demorou mais 15 minutos para conseguir finalizar. Mais uma vez, repetindo aquela velha máxima do São Paulo. Muita posse, muita pelengação e pouca efetivação no lance. Aos 16 minutos, o Zubeldia fez 3 mexidas. Tirou o Wendel, colocou o Enzo. Tirou o Alves, colocou o Rodriguinho. Rodriguinho entrou a fim de jogo, hein? Rodriguinho entrou muito bem. E ele tirou o Alisson, né, que vem numa sequência de, se eu não me engano, 8 jogos consecutivos, 9 com esse de hoje. Saiu o Alisson, entrou o Bobadilha e mais uma vez o Bobadilha entrou muito bem na partida, tá? Bobadilha aos poucos vai retomando aí confiança e mostrando que pode brigar por vaga nesse meio-campo do São Paulo. Aos 17 minutos, Lucas Ferreira perdeu uma boa chance, tá?
Aos 22, o André Silva perdeu em um cruzamento do Cédric. Aos 26, o Rodriguinho bateu cruzado, o Muriel defendeu. Aos 27 minutos, o Morumbi gritou: Rian, papapá, Rian. O Zubeldia atendeu, colocou o Rian no lugar do Lucas Ferreira. O Zubeldia aqui já estava mais ou menos ali, já também poupando, né? Poupando peças, poupou o Wendel, poupou o Alisson, poupou o Lucas Ferreira, que serão titulares já na sexta-feira. São Paulo volta a campo na sexta, também no Morumbi, contra o Fortaleza. Aos 32, o Rian bateu por cima. Aos 39, o Zubeldia tirou o Alan Franco, que teve ali um trauma no pé, entrou o Sabino. E aos 48, o André Silva perdeu uma chance claríssima, onde o Luciano deu um calcanhar para ele e ele bateu para fora. Então, assim, eu espero que não, mas o André Silva hoje, ele esteve caneludo tão quanto o Caleri estava sendo nos últimos jogos, né? O André Silva, ele esteve aí nesse jogo brigando com a bola. Brigando com a bola. Queria saber a opinião de vocês. Nessa vitória do São Paulo, quem aí para você foi o melhor da partida? Quem foi o craque do São Paulo no jogo? Luciano, porque fez os 2 gols? Lucas Ferreira, pela jogada do primeiro gol? Marcos Antônio, pela assistência? Queria saber sua opinião, tá? Um jogo, para quem gosta de futebol, foi um jogo bom de assistir, um jogo aberto, um jogo movimentado, intenso, mas para o São Paulino, ele traz um resultado um tanto quanto frustrante, tá? Frustrante. Na minha opinião, o São Paulo tinha obrigação de fazer mais gols nesse time horroroso do Náutico. Na minha opinião, o São Paulo tinha obrigação de fazer mais gols nesse time ridículo e horroroso do Náutico. Eu quero saber a sua opinião. Como você avalia esse jogo do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Mais uma vez, eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Calma que o vídeo não acabou. Mais uma vez aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aí, porque aqui vamos falar sobre outros assuntos também. E lógico, né? O Arboleda e o Lucas Moura são esperados para o jogo de sexta-feira. Sexta-feira tem São Paulo e Fortaleza pelo Brasileirão, 7ª rodada, e o Lucas Moura e o Arboleda, que estão treinando aí normalmente durante a semana, eles são aí aguardados para que sejam relacionados e sejam aí utilizados pelo técnico Luiz Zubeldia, tá? Bora aqui falar também sobre a situação do Cédric Soares, tá? Cédric Soares, titular do São Paulo hoje, jogou a partida inteira, até porque o Igor Cavalão Mor Vinícius ficou de fora com a lombalgia. E cara que gosta de uma algia, né? Foi pubalgia, agora é lombalgia. E aí a informação, inclusive do André Hernan, é de que o Cédric Soares, ele teve uma renovação digamos que automática do contrato. Por quê? Porque ele bateu meta de 50% de jogo que foi colocado no contrato inicial de 3 meses, tá? Então, com essa meta atingida, automaticamente esse contrato do Cédric ele é renovado, porém, tem um detalhe, ele é renovado com a possibilidade por mais um ano. Então, o contrato agora ele é renovado até o final do ano, tá? Ele é renovado até o final do ano, com a possibilidade de uma renovação por mais uma temporada, tá? Então, se atentem ao detalhe. São Paulo acerta aí a renovação do Cédric até o final do ano, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. Então, é questão aí de anúncio só. Inclusive, amanhã. Amanhã é o dia D
para o São Paulo fazer esse anúncio oficial da renovação do Cédric, mas de fato já há esse acordo fechado para que Cédric Soares permaneça no São Paulo até o final do ano, pelo menos. E aí há a possibilidade da renovação por mais uma temporada. Acho uma renovação válida, porque não dá para você confiar no Igor Vinícius. Não dá. E eu queria saber sua opinião. Você, o que acha da renovação do contrato do Cédric Soares, pelo menos até o final da temporada? Queria saber aí sua opinião, tá bom? Bora aqui falar também sobre outro tema, que é sobre o Lucas Ferreira, né? Lucas Ferreira tem sido aí um dos jogadores mais efetivos do São Paulo, tem sido um dos jogadores mais comemorados, mais pedidos pelo torcedor do São Paulo, tá? E a gente já até falou um pouco sobre o Lucas Ferreira na live de ontem do Bate-Papo Tricolor, mas tem aqui mais alguns detalhes, né? Porque já falamos aí que times como Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo buscaram informações, sondaram a situação do Lucas Ferreira, que tem contrato com o São Paulo até o final de 2027. Porém, ele tem um salário baixo, R$ 20.000 mensais. Então, se para o exterior a multa dele são 240 milhões de reais, para o Brasil, essa multa ela é calculada da seguinte forma: salário versus 2.000. Então, se ele ganha R$ 20.000, multiplicado por 2.000, você tem uma multa baixa, 40 milhões de reais para o futebol nacional. Coisa que clubes como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro podem pagar facilmente. E aí, a informação aqui do GE é que nos últimos dias o Cruzeiro entrou em contato direto com a família de Lucas Ferreira e se mostrou disposta a pagar a multa de cerca de 40 milhões para tirá-lo de forma imediata do São Paulo rumo ao Cruzeiro. E aí o São Paulo, o que o São Paulo fez? Acelerou aí para atualizar o contrato do Lucas Ferreira. Já enviou a proposta de renovação, quadriplicando esse salário do jogador, e o Lucas Ferreira está analisando junto de sua família e seu staff e deve avançar nas negociações na próxima semana, tá? Inclusive, como já falamos aqui, o desejo do Lucas Ferreira é permanecer no São Paulo. Permanecer no São Paulo, a ideia de que ele só saia do São Paulo para o exterior. E assim esperamos, né? Um jogador moderno, versátil, habilidoso, veloz, forte fisicamente, é um cara pronto, preparado para o futebol europeu. Queria saber sua opinião aí também sobre a questão do Lucas Ferreira, fechou? Outro assunto aqui que eu quero passar para vocês é sobre uma possível venda do Gabriel Sara, tá? Que está hoje no Galatasaray da Turquia. O Gabriel Sara está aí, é um candidato fortíssimo a trocar o Galatasaray pelo Manchester City. É isso mesmo. E o que tem a ver Sara e São Paulo, se o Gabriel Sara não pertence mais ao São Paulo? Especulado aí no Manchester City, o São Paulo ainda detém cerca de 10% dos direitos econômicos de Gabriel Sara. Aqui que está o X dessa questão, tá? O São Paulo tem 10% dos direitos econômicos de Gabriel Sara. E ainda, além disso, existe aqueles famosos mecanismos de solidariedade da FIFA, que o São Paulo ainda vai receber cerca de 2% a mais, o que pode gerar um valor bem alto, dependendo da quantia paga pelo clube inglês. E, claro, né, vai depender de o negócio ser fechado. Mas o Gabriel Sara, a possibilidade grande de o Gabriel Sara ir para o Manchester City. Inclusive, os primeiros contatos já foram feitos
pelo Grupo City, junto ao Galatasaray da Turquia, clube hoje que detém os direitos federativos do Gabriel Sara. E aí? Dinheiro é sempre bom para o São Paulo, né? O problema é quando você tem uma gestão temerária, como a gestão Júlio Casares, onde todo o dinheiro que vem acaba evaporando. Aí é triste, né? Aí é triste, porque não adianta nada. O São Paulo é uma espécie de saco furado. Todo o dinheiro que vem acaba sumindo. Inclusive, dentro desse assunto de dinheiro, eu queria só mostrar para vocês aqui alguns dados. Eu peguei uma parte do balanço e fiz aqui algumas anotações para vocês. Tá? Eu fiz aqui algumas observações. Direitos econômicos e federativos de atletas profissionais. Isso aí, ó, são dívidas que o São Paulo tem no mercado com jogadores ou alguns clubes, tá? E aí tá um resuminho para vocês, ó. Essa tela é a tela do balanço. E aí eu só fiz um resumo aqui, ó, para mostrar para vocês a que se refere cada questão, tá? O São Paulo ainda deve ao Elche da Espanha por Rigoni. Lá em 2021, o São Paulo ainda deve ao Elche cerca de 1.300.000 reais. Deportivo Maldonado por Caleri, o São Paulo ainda deve 7.200.000 reais. O São Paulo deve Gabriel Neves 7.400.000 reais, tá? O São Paulo deve o Gabriel Neves 7.400.000. O São Paulo deve a Major League Soccer por Alan Franco 8.700.000 reais. São Paulo deve ao Montevideo City Torque por Ferrarese 20.800.000 reais. São Paulo deve ao Galo por Rafael 2.100.000 reais. São Paulo deve aqui ao Cerro Porteño pelo Bobadilha 5.800.000 reais. São Paulo deve aqui a Jackson Mendes 7.200.000. São Paulo deve ao Ferreirinha, né? Ao Demir dos Santos Ferreira, ao Ferreirinha 6,5 milhões. Isso aqui é luva, tá? Valor de luva. São Paulo deve aqui ao Belgrano por Santilongo 1.800.000 reais. São Paulo deve aqui ao Fluminense por Caio Paulista 8.400.000 reais. São Paulo deve ao Grêmio por Ferreirinha 8 milhões de reais. São Paulo deve ao SCAR Brasil, isso aqui são negociações pela base, né? Pouco mais de 300.000 reais. São Paulo deve ao Newcastle por Jamal Lewis quase 1 milhão de reais. Então, assim, somados aí, o São Paulo deve cerca de 91 milhões de reais somente na questão a clubes ou jogadores. A clubes por compra de jogadores, a jogadores luva. Então, assim, é uma coisa de maluco, tá? É uma coisa de maluco essa gestão Júlio Casares, e aqui eu só fiz basicamente para vocês um resumão, tá? Eu vou postar aqui para vocês um resumão e eu quero a opinião de vocês sobre essa questão, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas é um assunto que nós precisamos estar atentos. Um resumo do balanço. Resumo do balanço do São Paulo. Arrecadação, 731.800.000 reais. O déficit, 287.600.000 reais. A dívida, 968.200.000 reais. Dívida com a CET, 45 milhões de reais. Multa Sportsbet. O São Paulo teve que arcar com essa multa de 35 milhões de reais. São Paulo tomou uma multa da Receita Federal. Sabe-se lá por quê? 20 milhões de reais. Ó, processos cíveis. O São Paulo soma em processos cíveis 55.800.000 reais. Dentre eles, Dorival Júnior, 2.200.000. Rogério Ceni, 1.100.000. Richarlison, 2,5 milhões. Daniel Alves, 6.700.000 reais. E aqui eu tenho uma pergunta. Ó. Balanço divulgado. E a única coisa que diferencia a gestão Casares da gestão anterior, que é Leco, são os títulos.
E eu queria deixar uma pergunta aqui no ar para vocês. Qual é o pior presidente da história do São Paulo? Porque eu não tenho dúvidas de que o pior presidente do São Paulo se chama Júlio Casares. Tá? Eu não tenho dúvidas de falar isso. Pior presidente da história do São Paulo, para mim, se chama Júlio Casares. Eu queria a opinião de vocês. O cara vive uma era áurea do São Paulo em arrecadação e o cara simplesmente só consegue dar prejuízos. O São Paulo, na era Casares, só teve déficit, só teve superávit uma vez, em 2022, devido à venda do Antony, do Ajax, para o Manchester United. E só. Então, não foi nem por um mérito do Casares. Foi um contrato que o Leco vendeu, costurou lá atrás, deixando a mais-valia gorda ao São Paulo. E quando o Ajax vendeu o Antony, o São Paulo faturou uma bolada e houve esse superávit enganoso em 2022. Mas em todos os cursos da gestão Casares é só prejuízo. Casares acumula no São Paulo, nesses 4 anos de mandato, 4, 5 anos, 21, 22, 23, 24, 25, em 5 anos de mandato, Casares já acumula 430 milhões de reais de prejuízo ao São Paulo. Então, é uma gestão ridícula, é uma gestão amadora, temerária, que se o São Paulo tivesse um conselho deliberativo sério, o Júlio Casares deveria ser empichado, deveria ser expulso da diretoria do São Paulo. Queria saber a opinião de vocês sobre essa bagaceira aí, tá? E antes de encerrar aqui, eu vou pôr na tela para vocês uma matéria do Blog do São Paulo, tá? É uma matéria do Blog do São Paulo sobre um estudo de gramado sintético. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu queria falar com vocês sobre esses assuntos aqui, tá? É uma matéria sobre gramado sintético. Eu só errei a tela, não é essa tela, tá? Não saiam, porque vocês vão... É um estudo de Stanford. Corrobora maior incidência de lesões em gramado sintético, tá? Estudo de Stanford cala defensores do sintético e prova incidências maiores de lesões no joelho de jogadores de futebol. Deixa eu ver aqui, vou aqui para as... praga, aqui, ó. Principais descobertas desse estudo, tá aqui, ó. Risco elevado de lesões de LCA em mulheres. Jogadores de futebol têm 18% mais risco de lesões do LCA em partidas realizadas em gramado sintético. O estudo da Universidade de Stanford apontou 40% mais lesões de jogadores em sintético, com 318 lesões de LCA para cada 100 mil atividades. Tempo de recuperação prolongado, né? Lesões de LCA exigem 205 dias de afastamento em média, contra 10 a 30 dias para lesões musculares comuns. Mecanismos biomecânicos. A fixação do pé no sintético aumenta forças rotacionais no joelho, elevando o risco de ruptura ligamentar. Fricção elevada em gramados artificiais contribui para traumas não contados. Aqui tem um contexto adicional, divergências em estudos gerais. Pesquisas como a de Ekstrand não encontraram diferença nos riscos global de lesões entre as superfícies, mas confirmam maior incidência de entorse de tornozelo em sintético. Conclusão: a combinação de fatores biomecânicos, hormonais e superfícies torna o gramado sintético um fator de risco modificável para lesões ligamentares, com impactos significativos na carreira do atleta. A UEFA e entidades médicas recomendam avaliação crítica do uso dessas superfícies em competição de alto nível. Tá aí. Então, para a Leila que fala que é tudo igual,
é maravilha, é bonito. Como diz o Dunga, né? Se gramado sintético fosse bom, a vaca comia. Não come, né? Não come. Meus amigos, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu queria que você, mais uma vez, deixasse seu comentário. Opine sobre o jogo do São Paulo, o que achou, gostou, resultado, classifica, não classifica. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta, compartilha. Boa noite. Nesta quarta-feira voltamos com live no canal. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.